É maravilhoso ver como Deus dispôs na natureza tudo o que nós precisamos para gozar de boa saúde. De fato, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e ter boa saúde honra a Deus. No estudo de hoje, aprenderemos um pouquinho mais a respeito desse assunto. Olá, amigos da Novo Tempo. É uma grande satisfação que nós temos ao estarmos iniciando mais um programa Bíblia Fácil, ter a sua audiência neste que é uma campanha nacional de estudo da Palavra de Deus. A nossa satisfação é ter você conosco e eu queria convidá-lo a pegar a sua Bíblia, porque este programa é um programa de estudo da Bíblia. Aqui estamos aprendendo várias verdades, como elas se relacionam com o nosso dia a dia e mais que isso, o poder transformador que tem o livro de Deus sobre as nossas vidas. Por isso você é muito bem-vindo ao nosso programa e eu quero estender a saudação também aos nossos amigos que estão conosco aqui nos estúdios, participando dessa gravação, desses temas, e aqui eles estão participando, nos ajudando, e eu estou apresentando e separando brigas também, né? Acabei de separar mais uma briga aqui da Itarina e da Ludmila. Nós colocamos elas bem separadas agora, porque a questão aqui é peso. Mas já foi tudo resolvido? Podemos dar sequência ao programa? Depois a gente conversa. Ok? Estamos juntos nesse programa que procura trazer verdades para os nossos dias. Se você deseja receber um guia de estudo contendo todas as informações de todos os temas que nós estamos abordando aqui ao longo destas semanas, basta você entrar em contato conosco e nós vamos enviar esta linda revista para o seu endereço. Essa revista foi escrita por dois pastores muito queridos, pastor Milton e pastor Jairo. Os dois cantam no Arautos do Rei e eles também escreveram esse curso bíblico para nós. Por isso é um deleite, né, poder usufruir de toda a ideia que eles tiveram. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre saúde. Até ficou famosa, né? Uma frase num programa humorístico do passado: saúde é o que interessa? Nós não ensaiamos isso aqui não, né? Mas tudo bem, é isso aí mesmo, né? Ficou bom, não ficou? Nós devemos dar valor à saúde, de fato. E aqui no Servisa, nessas semanas que estamos cuidando muito bem de nossa saúde. E você que tem acompanhado o programa, já viu várias vezes nós correndo, nadando, e por aí, né? Cuidando da saúde, se alimentando bem. E o desejo nosso, de fato, é ter boa saúde para a honra e glória de Deus. Mas vamos aprender hoje sobre o que a Bíblia diz sobre a saúde. Será que Deus está preocupado com o nosso bem-estar físico? Esse é o tema de hoje. Antes de começarmos, eu queria convidar você para que nós orássemos, pedindo mais uma vez a iluminação do Espírito Santo. Bondoso Deus e Pai, graças te rendemos por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu professor Espírito Santo possa estar conosco e fazer-nos ver as verdades da Tua Palavra que precisamos conhecer para termos uma vida em conformidade com a Tua vontade. Ensina-nos agora mais uma vez, te oramos em nome de Cristo. Amém. Pois bem, esse tema é um tema muito importante e relevante na Palavra de Deus, porque Deus está preocupado com nossa saúde. Ainda hoje cedo, nas caminhadas com meu amigo Jati, né? Nós falávamos sobre carros e ele falava do Veloster. Como é que é? Pega aqui, o microfone e me ajuda aí. Você falou de um Veloster que não tem porta comum, né? Como é que é a história? É um carro que ele tem duas portas na frente, uma atrás, e na traseira é o porta-motor. Então ele é um carro conhecido como três portas. E no filme, não sei se pode comentar aqui. Sim, o filme que você assistiu? O filme que eu assisti, Missão Impossível 4, Tom Cruise está com um modelo desses, só que com asa de gaivota.
Como é que é asa de gaivota, Jati? É uma asa de gaivota, é uma asa de gaivota. A porta, em vez de abrir de assim, ela abre de assim, ó. Entendi. Muito obrigado pela sua informação cultural, viu? Não, é uma gama de todo brasileiro, né? Tá certo. Missão Impossível 4, né? Missão Impossível 4. A nossa Missão Impossível 5 é conseguir dar as 4 voltas nesse circuito aqui todo dia, né? É verdade. Pois bem, e se nós dessemos um carro zero para vocês nessa tarde? Você ficaria feliz? Ixi, mas com essa animação... Diretor, vamos cortar o carro zero, viu? Podemos tirar da programação. Imagine que você tivesse um carro zero, colocado na garagem da sua casa. Você sai para a primeira volta com a esposa, com a namorada, com a família, e para no primeiro posto de gasolina que você encontra. O carro zero não vem com o tanque cheio, né? Normalmente não. E você chega no posto e diz assim, quanto está a gasolina? Quanto está a gasolina? R$2,50, R$2,70, R$2,80. Aí você diz assim, mas está muito caro. Você não tem algo mais barato que gasolina aí, não? Ele diz, tenho, temos álcool. Então, quanto é que está o seu álcool? Bom, o álcool aqui está quanto? 1,62? Ou mais que isso? Eu não sei direito qual é o preço, mas... Escuta, mas ainda está caro. Você não tem algo mais barato, não? Ele diz, sim, tem. A gente tem água. Completa, por favor, então. De água. Você faria isso? Sim ou não? Por que você não faria? O que vai acontecer se você fizer isso? Vai estragar o carro. Aí vem a pergunta. Se nós não fazemos isto com um carro, que é um objeto, por que fazer isso com o nosso corpo, que é tudo que nós temos? Por que colocar nele algo que não foi feito para o seu funcionamento? É por isso que esse tema é tão importante. E eu queria chamar a atenção de vocês para alguns versos da Palavra de Deus, que vão nos ensinar de que a Bíblia pode dar sábios conselhos sobre como nós temos boa saúde, porque o Criador, ao criar a terra e o ser humano, ele nos programou, nos preparou. E Deus, por ser o nosso Criador, ele sabe o que nós devemos ingerir para o nosso funcionamento. Alguém melhor do que Deus, que pintou cada detalhe da criação divina, para nos dizer como nos alimentar, como viver? Por isso a Bíblia é também um manual de saúde, porque nesse livro Deus fornece para nós informações riquíssimas de como manter essa máquina que é o corpo humano em perfeito estado de uso. Então vamos começar lendo sobre a alimentação original que Deus deu ao homem. Gênesis, o livro das origens, o livro dos princípios, capítulo 1, verso 29. Em Gênesis 1, 29, nós encontramos a alimentação ideal, ou seja, a alimentação que Deus idealizou para o ser humano. E a Bíblia diz assim, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimento. Quando Adão e Eva saíram das mãos do Criador, eles foram criados para serem vegetarianos. Deus deu para o homem como combustível, como alimento, apenas os cereais, as frutas, as verduras. Deus nos deu apenas alimentos naturais. O homem foi criado para ser vegetariano. É por isso que quando nós estudamos outro dia sobre a morte,
nós falamos de Metusalém, que viveu 969 anos. O homem que mais viveu sobre a face da terra. Porque esses primeiros seres humanos respeitavam as leis de saúde que Deus havia dado. É por isso que hoje existem pesquisas publicadas por revistas como a National Geographic, informando de que os vegetarianos, eles vivem de 10 a 12 anos a mais do que a população normal. É por isso que recentemente foi publicada no Brasil uma matéria feita em Loma Linda, na Califórnia, em uma universidade adventista, apresentando médicos que, em torno dos 90 anos, ainda operando. Pessoas com quase 100 anos caminhando todos os dias, por causa do seu estilo de vida vegetariano. Mas o que aconteceu com o plano original de Deus? Quando o homem deixou de ser vegetariano, quando a dieta passou a ser usada pelo homem? Ainda em Gênesis, agora no capítulo 9, nós encontramos uma orientação divina. Gênesis 9, versículos 3 e 4. Gênesis 9, 3 e 4. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Agora a orientação divina faz uma abertura, uma concessão. O alimento cárneo é permitido ao homem, mas com uma exceção, entre outras, que ele não comesse o sangue, porque a vida está no sangue, e porque o sangue de qualquer espécie, se ingerido, não faz bem à saúde humana. Se usado como alimento, não faz bem à saúde humana. Agora, por que Deus fez essa concessão? Nós estamos em Gênesis capítulo 9. Se você for para o capítulo 6, a partir do verso 11, você já vê aí Deus anunciando um dilúvio. E o dilúvio foi uma inundação global que aconteceu e levou à morte de todos os habitantes da terra daquele tempo, com exceção de com exceção de Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Toda aquela geração se perdeu. Quando as águas inundaram a terra, não havia agora vegetação, não havia alimento para que eles usassem. E então, provisoriamente, Deus permitiu que o homem comesse carne. Mas o plano divino era que fosse provisório. Mas o homem se acostumou com a carne e nunca mais a deixou. Deus, que não é surpreendido por situação nenhuma, prevendo de que isso aconteceria, Deus então dá à humanidade uma lei para que o homem, mesmo usando carne, soubesse que tipo de carne deveria comer e que tipo de carne não comer. Então vamos avançar um pouquinho no nosso estudo e vamos para Levítico capítulo 11. Avança um pouquinho, o 3º livro da Bíblia, capítulo 11, que está na página 79 do Velho Testamento. Você que nos acompanha em casa, talvez a sua paginação não confira com a nossa, mas nós estamos no 3º livro da Bíblia, Levítico capítulo 11. Logo o título que eles colocaram no capítulo 11 é Lei sobre os animais limpos e imundos. Então, Levítico 11, no capítulo 11, verso 47, vira a página, diz assim, verso 47, para fazer diferença entre o imundo e o limpo,
entre os animais que se podem comer e os animais o quê? Que não se podem comer. Então Deus foi muito claro em dizer: vocês vão se alimentar do alimento cárneo, mas há animais que vocês podem comer e há animais que vocês não podem. E aqui em Levítico 11, você depois leia com paciência em casa, você vai ter listado todos os animais que são lícitos para serem comidos e os animais que não são lícitos para serem comidos. Nós não vamos ler toda a lista agora, mas eu queria ler apenas um verso para dar um exemplo para vocês. Olhe Levítico capítulo 11 e o versículo 7. Levítico 11, verso 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas e casco dividido, mas não rumina, esse vos será o quê? Imundo. Entre os animais que Deus disse que nós não deveríamos comer, aparece a carne suína. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque de todos os animais imundos que a Bíblia registra, o mais comum no Brasil, que é usado para alimentação, é a carne de porco, é o alimento suíno. E a palavra de Deus condena o tipo ou o uso do tipo desta carne. Mas pastor, por que esses animais agora são separados entre limpos e imundos? Isso aconteceu apenas após o dilúvio? Claro que não. Olhe, volte para Gênesis, no capítulo 7. Gênesis, capítulo 7. Quando Deus dá as orientações para Noé levar para dentro da arca os animais, olha qual foi a orientação de Noé. Gênesis 7, verso 2. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Então veja que Deus, ao orientar Noé para colocar os animais dentro da arca, ele já havia dito: coloque, Noé, 7 casais de animais limpos. Por quê? Porque eles deverão perpetuar a espécie e porque alguns serão usados como alimento enquanto não houver vegetação. E você coloque 1 par de animal imundo. Para quê? Perpetuar a espécie, mas não para servir de alimento. Infelizmente, nós nos afastamos do ideal de Deus e a humanidade tem colhido amargas consequências de usar como alimento aquilo que a Bíblia condena. Alguns vão dizer: isso é coisa do Velho Testamento, nós podemos comer de tudo. Até Paulo disse: comer de tudo o que se vende no mercado. Claro, Paulo está falando para um judeu, Paulo está falando para os judeus. Não havia carne imunda no mercado judaico. O detalhe é que Deus criou animais que poderiam ser comidos e que não poderiam. E quando eu uso aquilo que Deus disse que é para não usar, eu vou colher sérias consequências. Então eu prefiro ficar com a palavra de Deus do que com a especulação humana. Nós vamos dar sequência a esse estudo. Nós vamos ter um rápido intervalo. E assim que voltarmos, nós vamos continuar a descobrir por que eu não devo usar esses tipos de alimentos e outras coisas que a Bíblia diz que eu não devo usar. Já já estaremos de volta. Fique com a gente. No próximo bloco... Se você beber, a gente usa o termo, você bebe socialmente ou você bebe até cair, né? Então a minha dúvida é, esse social, um golinho, uma meia tacinha, desde que isso não te vença, ou seja, não faça você ficar dominado pelo álcool, tem algum problema? Olá amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa Bíblia Fácil. Eu queria aproveitar para oferecer você esse lindo guia de estudo
a respeito dos temas que temos tratado aqui no programa todas as semanas. Ele é inteiramente grátis e você saberá, através da nossa legenda, de como conseguir esse material. Nós teremos o maior prazer em enviar para a sua casa e é gratuito. Começamos a falar no nosso primeiro bloco a respeito de saúde. Vimos também até aqui de que Deus originalmente criou-nos para sermos vegetarianos. Temporariamente permitiu o uso do alimento cárneo. O homem se acostumou e nunca mais quis largar. Deus então já havia estabelecido uma lei sobre os animais que podiam ser comidos ou não. Esta lei está em Levítico capítulo 11 e lá tem todos os detalhes, todos os animais que podem ou não ser ingeridos. Mas nós temos uma outra questão. É apenas na questão da alimentação que Deus se preocupa? Vamos ver agora que outro conselho nos dá a Bíblia para termos saúde. Vamos para o livro de Provérbios. Provérbios, no capítulo 20 e o versículo 1. Provérbios 20, verso 1. Velho Testamento, está na página 451, página 451 do Velho Testamento. Para você de casa, eu não sei qual é a paginação da tua Bíblia, talvez não confira com a nossa, mas nós iremos ler Provérbios, capítulo 20, verso 1. Assim diz a palavra de Deus: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é o quê? Sábio. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Ou seja, a Bíblia condena o uso de bebidas alcoólicas, bebidas que trazem prejuízo à nossa saúde. Tairine. Que era o vinho que Jesus bebia lá com os discípulos? Ok, muito boa a sua pergunta. Você vai ter alguns incidentes no ministério de Cristo que estão relacionados com o vinho. Por exemplo, no primeiro milagre que Jesus realiza, que está registrado em São João, capítulo 2 ou 3, se não me falha a memória, Jesus vai nas bodas de Caná transformar a água em vinho. João capítulo 2. Ele transforma a água em vinho. Que vinho era este? João também registra de que Jesus participou da ceia. E na ceia ele tomou do cálice e ele bebeu. Que vinho era este? Bom, a palavra portuguesa vinho, ela não diz muita coisa para nós, porque ela é genérica para todos os vinhos. Mas não acontece assim com a Bíblia. A Bíblia tem, no Velho Testamento, no seu original hebraico, 3 palavras para vinho. O mesmo acontece com o Novo Testamento, escrito em grego. 3 palavras para vinho. No Novo Testamento, as palavras gregas para vinho são oinos, oida e síquera. Estas são as 3 palavras. E essas são palavras distintas, porque esses termos, eles são usados em diferentes momentos. Quando a Bíblia usa um termo diferenciado, ela está querendo dizer que há vinhos que são fermentados e há vinhos não fermentados. Então, todas as vezes que Jesus transforma a água em vinho ou bebe o vinho, a palavra original quer dizer vinho novo. E o vinho novo é o puro suco da vide. Por exemplo, o suco de uva, exatamente, o suco de uva. Mas quando a Bíblia proíbe o uso do vinho, como aqui em Provérbios, capítulo 20, verso 1, é um termo que quer dizer vinho fermentado. Então, no original, há uma distinção clara entre aquele vinho que pode ser tomado e o que não pode ser tomado. De outra maneira, Jesus entraria em contradição, porque se ele tomasse, se ele ingerisse alguma coisa que prejudicasse a sua saúde, isso não faria sentido, uma vez que ele ensina, e nós vamos ver mais detalhes, de que esse corpo é o templo do Espírito Santo. Jati. De repente me vem a pergunta se essa distinção entre o vinho suco de uva, ou vinho A ou vinho B, se não é uma, como é que eu poderia colocar,
uma jogada de marketing, né? Vamos supor, porque eu quando coroinha, eu tomava o vinho do padre e dava um fogo. Esse vinho, será que ele não é separado como foi colocado? Não sei, eu estou em dúvida. Agora entrei em parafuso. Ok. Nos tempos bíblicos, eles usavam o vinho assim que ele era extraído da planta e feito todo o processo para se obter o suco da uva. E haviam processos onde ele era colocado em depósitos para que ele fosse fermentado. Quando ele fermentava, ele se tornava alcoólico. Então a Bíblia usa um termo para esse vinho de teor alcoólico ou fermentado e usa outro termo para esse não fermentado. E todas as vezes que ela diz que Jesus tomou ou que o vinho deve ser usado, faz bem, é o termo não alcoólico. E quando ela condena, é o termo alcoólico. Então hoje o que nós precisamos fazer? Diferenciar entre o suco da uva e o vinho alcoólico. O suco da fruta nós podemos tomar. Ele fermentado, que se torna alcoólico, nós não podemos tomar. E nesse processo, nós levamos todas as bebidas alcoólicas. Por que não devemos ingerir bebidas alcoólicas, não ingerir carnes imundas? Vamos ver alguns textos que vão nos ajudar. Silvia. Aqui o texto, a Bíblia diz assim, o verso diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida é forte, alvoroçadora. Isso? Isso. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Aqui existe a palavra vencido. Para você ser vencido por uma bebida alcoólica, você precisa ingerir uma determinada quantidade. Se você beber, a gente usa o termo, você bebe socialmente ou você bebe até cair, né? Então a minha dúvida esse social, um golinho, uma meia tacinha, desde que isso não te vença, ou seja, não faça você ficar dominado pelo álcool, tem algum problema? Boa sua pergunta. Quando a Bíblia fala sobre o uso do vinho, nos textos que ela condena o seu uso, ela não está mencionando em momento nenhum quantidades. A Bíblia não lida com quantidades. Mas a pergunta que eu faria para todos nós aqui, para os amigos que nos assistem em casa, é o seguinte: quando Deus diz que o vinho alcoólico não deve ser usado, quanto dele não deve ser usado? Será que é uma porção dele ou ele não deve ser usado? Eu imagino que a conclusão é lógica. Ele não deve ser usado. Mas, pastor, não existem pesquisas, não existem hoje médicos, cientistas, defendendo o uso do vinho como sendo bom ao coração? Claro que existem. Mas você também não já viu um monte de pesquisas que falam coisas que não fazem sentido? E depois acabam voltando atrás. Mas e a palavra vencido? O que significa aqui? Significa aquele que se torna um dependente. Ele foi vencido. Ele agora é dependente disso. Um outro detalhe. O caminho da dependência começa como? Por exemplo, no cigarro. Começa com aquele que fuma um maço, 2 maços na primeira vez? Não. O caminho da dependência começa com o primeiro trago, geralmente pela curiosidade. Se eu sei que não faz bem, eu não devo ter a curiosidade de dar um trago. É indiscutível de que uma pessoa que dá um trago no cigarro terá muito pouco malefício em comparação àquele que fuma 5 carteiras, 4 carteiras por dia. Mas por que eu vou por esse caminho perigoso se a Bíblia já diz que o meu corpo é o templo do Espírito Santo? E quando eu coloco qualquer substância alheia à minha necessidade, eu não estou agindo como Deus me orienta. Vamos ler um texto a mais para nos ajudar na elucidação desse fato? 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Segundo a palavra de Deus, por que nós devemos ter todo esse cuidado com nossa saúde? 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, página 139 do Novo Testamento, página 139. Eu não sei qual é a página da sua Bíblia, talvez não confira com a nossa, mas nós vamos ler agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 19 e 20. Assim diz a Bíblia: acaso não sabeis que o vosso corpo
é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A Bíblia é clara em dizer de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito de Deus deseja habitar em nós. Mas o Espírito de Deus não habita num templo impuro, num templo que é contaminado. E se eu conscientemente permito essa contaminação, o Espírito Santo não vai habitar no meu corpo. Mais que isso, se você voltar algumas páginas, vai para o capítulo 3, versículos 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o quê? O destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? Sagrado. O meu corpo é templo, é santuário do Espírito Santo e ele é sagrado. Se eu destruir o meu corpo, Deus um dia me destruirá. O que destrói o corpo? Qualquer substância que é colocado nele e não deveria ser colocado. Com isso, nós abrimos um leque extraordinário. Tem pessoas que dizem assim: eu fumo porque a Bíblia não fala nada de cigarro. E isso é verdade. Se você for por esse critério, você pode usar qualquer tipo de drogas, porque a Bíblia não menciona por nome essas drogas. Mas qual é o princípio aqui? O princípio é: tudo o que você faz que prejudica o seu corpo é pecado. Então, se fumar, se beber, se drogar, prejudica o corpo, isso é pecado. E agora eu vou dar um passo além. Não é só o que nós comemos ou bebemos. Se nós não dormimos quanto necessitamos para manter a máquina viva funcionando, isto é um atentado contra o nosso corpo. Se nós trabalhamos em excesso e não descansamos o quanto o corpo precisa, isso está errado. Se nós não temos atividade física e temos vida sedentária e eu não exercito, que é uma necessidade fisiológica, isso também está errado. Então, quando eu compreendo que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, vai muito mais além do que usar um cigarro ou uma bebida. Vai com o cuidado inteiro da minha saúde, do meu corpo. Silvia. Bem, eu entendo, por tudo que o senhor nos colocou aqui, que nós, agindo dessa forma, consumindo produtos, alimentos e bebidas não adequados para o nosso organismo, nós estamos infringindo um dos mandamentos, sim, que seria não matarás. Porque a partir do momento que nós nos alimentamos mal, nós encurtamos a nossa vida, nós estamos nos matando. Exatamente. Então, eu acho que seria uma ligação muito forte pensar que cuidar da saúde não é simplesmente uma questão física, mas sim está diretamente ligado ao mandamento não matarás. Nós estaríamos nos suicidando. Exatamente. Esse é o conceito bíblico. E a palavra de Deus tem um verso que resume mais completamente esse tema. Aí mesmo em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 31. Nós ainda estamos em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Paulo vai dizer assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Glória de Deus. Tudo que eu faço, quer comer, quer beber, qualquer outra coisa, eu devo fazer para a glória de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Um detalhe a mais que nós precisamos cuidar. Por que Deus se preocupa tanto com nossa saúde? E João vai escrever na sua primeira carta dizendo: amado, faço votos pela tua prosperidade e saúde. É porque quando a saúde é prejudicada, nós prejudicamos
a única forma de se contactar com a humanidade que Deus tem. E sabe qual é essa forma? Através da nossa mente. O Espírito de Deus fala com nossa mente. Jati, você tinha uma pergunta? Assim, preservar a obra de Deus. Sim. Né? Nós somos uma criação divina, né? Preservar essa obra. Que é feita a imagem e semelhança dele. Muito bem. Não só estamos cometendo suicídio ao tratarmos mal esse corpo, mas devemos preservá-lo porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas da terra, porque se nós somos fruto do trabalho dele, amando, a melhor maneira de você demonstrar o seu amor por ele é respeitando o que é dele. Exatamente. E respeitar a você é uma maneira muito interessante. E o próprio mandamento diz isso: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a quem? A ti mesmo. Se eu nem me amo, como eu posso amar o meu próximo? E um outro detalhe que eu gostaria de tocar com vocês. Quando uma pessoa não goza de uma boa saúde, a mente é afetada. E a mente é o único canal que Deus tem para falar conosco. Sabendo disto, Satanás idealizou planos há muito tempo para que a humanidade se alimentasse de lixo. E muita gente hoje come lixo. Tanto é que se criou uma expressão em inglês, junk food. Não é isso, professora? O que é o junk food? É uma comida lixo. Tem pessoas que sobrevivem com aquilo que não foi preparado para ser alimento. E só sobrevivem com isto. Então, se nós não cuidarmos da nossa saúde, e se não tivermos uma mente boa, sã, como já diz o provérbio latim, mente sana, in corpore sano, Deus não conseguirá comunicar-se conosco. E uma grande verdade que nós enfrentamos hoje é que quando estamos na igreja, num auditório, e nós começamos a apresentar as verdades da palavra de Deus, há muitas pessoas na igreja que dormem. Há muitas pessoas que saem da igreja sem entender o que foi dito. Há muitas pessoas que não lembram um único verso da Bíblia que foi usado. E sabe por que não? Porque a mente está embotada. Porque o tipo de alimentação que a pessoa tem não condiz com o que Deus deu para nós. Amigos, qual é o ideal de Deus para mim e para você? Que nós nos alimentemos apenas da prescrição divina. Que nós evitemos ao máximo o uso da carne. Porque a carne hoje é um dos principais meios de transmissão de doenças. Nós temos que ir aos poucos tirando a carne do nosso cardápio. E se usarmos a carne, devemos usar os alimentos que Deus prescreveu, que poderiam ser usados como alimentos. Agora, você pode ouvir o que estamos falando ou você pode ignorar. Agora, o que você não deve ignorar é que amanhã ou depois você poderá colher amargas consequências da desobediência. Eu não estou preocupado aqui em teologicamente tratar do lençol de animais de Atos, quando Pedro recebe a ordem de matar e comer. Eu não estou preocupado aqui em dar um esclarecimento teológico a você de que Paulo disse comer de tudo que se vende no mercado. Eu não estou preocupado aqui em esclarecer para você teologicamente, exegeticamente, quando Paulo diz para Timóteo, use um pouco de vinho. Eu estou preocupado aqui e quero te alertar de que se você não ouvir as advertências da palavra de Deus, cedo ou tarde, você vai colher as consequências. E Deus não quer isso, nós não queremos isso, e é por isso que estamos aqui, para nos alertar. É por isso que nesse programa, além de cuidarmos do aspecto espiritual, que é estudar a palavra de Deus, nós estamos preocupados em caminhar todos os dias, em nos alimentar bem, em ingerir bastante água entre as refeições, em não usar líquido nas refeições, em dormir bem, deitar cedo e acordar cedo. Esta é a nossa preocupação. Sabe por quê? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se eu cuidar bem desse corpo, Deus falará comigo, eu entenderei a vontade dEle e eu terei o poder espiritual para colocar em prática tudo o que Ele me ensina.
Por isso, ao encerrarmos o programa de hoje, o meu apelo para você é: entenda, aceite que você é o templo do Espírito Santo. O corpo que você tem é um presente que Deus te deu. Faça uso sábio dele para que você tenha uma vida longeva, para que você desfrute de boa saúde, para que você seja uma bênção para a tua família, para que você tenha disposição para o trabalho, para os estudos e, sobretudo, para que você tenha uma mente lúcida para ouvir a voz de Deus. Feche os seus olhos. Ore comigo agora. Pai Santo, obrigado por essas verdades da Tua Palavra, de compreendermos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ajuda-nos a cuidarmos desta máquina extraordinária da forma devida, para que em nossa vida, através da nossa saúde, nós testifiquemos de quem é o nosso Deus, o Deus da saúde, o Deus da paz, o Deus da bonança. Pai Santo, abençoe aqueles que nos assistem em casa nesta hora. Se alguém aqui entre nós ou em casa, até aqui teve vícios, práticas que não coadunam com a Tua Palavra, que nós possamos tomar agora a decisão de fazer uma reforma, de tomar decisões, de seguir ao Senhor e andar nos Teus caminhos. Tudo isso nós te pedimos sem merecer, mas confiados nos méritos de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, amigo, pela sua companhia. Na semana que vem estaremos juntos para mais um tema. Que Deus o abençoe e até lá. Pois bem, amigos, o programa Bíblia Fácil tem apresentado ao longo dessas semanas histórias sobre o poder de Deus atuando na vida das pessoas, o poder que tem a Bíblia de mudar ideias, comportamentos e de trazer sentido à nossa vida. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais a respeito da história do Cláudio Luiz. Cláudio, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. Ao programa Bíblia Fácil. Obrigado, é um privilégio, é um prazer estar aqui com vocês, poder testemunhar, né, dessa minha vida. Essa luta, mas uma luta boa, que o final é Cristo. Amém. Que nós temos um grupo muito especial, Cláudio, que tem estado conosco aí ao longo desse período estudando a Palavra Amém. de Deus. E aqui o programa Bíblia Fácil trabalha em cima de duas propostas, que todas as pessoas podem compreender a Bíblia e que esse livro tem um poder de transformar vidas. Amém. Você me contou há pouco de que a sua história como cristão começou alguns anos atrás, quando você se filiou a uma igreja, foi isso? Isso. E você, quando tomou conhecimento de algumas verdades, de algumas doutrinas que esses materiais da igreja começou a te ensinar, você percebeu que na igreja que você estava não se ensinava isso. Qual foi a sua ação nesse momento? Olha que interessante. Eu comecei a estudar a Bíblia. O interessante é que nós lá, a gente tem a escola dominical. O que aconteceu comigo, pastor? Eu estava entrando em conflito com a igreja, né? Porque eu estava, por exemplo, eu estava estudando a igreja no qual eu frequentava, né? Então é assim, uma igreja assim que fala do arrebatamento secreto, né? E a minha sala, uma classe assim, tinha mais ou menos aí umas 15, 20 pessoas. E eu estudando a Bíblia, né, normal, e a pastora falando, não, porque o arrebatamento secreto e tal, meus irmãos, o Espírito Santo, a mão fazia assim, ó. Filho, fala. Eu falei, pastor, arrebatamento secreto, mas onde que está isso na Bíblia, né, pastor? Eu falei, por gentileza, vamos folhear um pouco a Bíblia. Foram lá em Mateus capítulo 24, do 29 ao 31. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, do 51 ao 53. Primeiro a Tessalonicenses, verso 4, 16 e 17. Apocalipse capítulo 1, verso 7, onde todo olho verá onde que está secreto, pastor. Fala de trombeta. Aonde que está esse secreto que eu não consigo ver na Bíblia? E ficou esse transtorno, pastor. E eu estava aqui, como ficando lá, eu estava atrapalhando a igreja. Aí eu fui procurar o meu pastor, né? Porque eu queria me desligar, né? Não queria simplesmente sair. Porque hoje é comum nas igrejas a pessoa
muda de igreja, isso não dá satisfação, mas eu queria dar satisfação, porque eu estava à frente do pastor, eu amava o meu pastor, a minha pastora, os membros da igreja, eu era uma pessoa benquista na minha igreja, não tinha problema, porque tem muitos irmãos que o pastor dá graças a Deus, vai embora, vai com Deus, meu filho, mas a gente tinha um relacionamento bom na igreja, né? Então eu queria, o pastor estava como se fugindo de mim, e um belo dia, fui na secretaria, pedi um horário para cumprir, eu precisava falar com o meu pastor, né? E esse dia chegou. Chegou naquela famosa salinha do pastor, né? As pessoas tremem, né? Pastor. Cheguei lá, falei, pastor, eu vou sair da igreja, eu quero me desligar da igreja. Eu vim só comunicar o pastor, né? Porque o senhor até hoje é o meu pastor e eu vou sair. Não, meu filho, mas você é uma pessoa importante, a gente gosta de você, o seu lugar está aqui na igreja, né? Todo mundo gosta, nós temos projeto, eu sei, pastor, mas eu conheci uma nova luz, pastor. Não, meu filho, falei, pastor, não tem como. E se eu pegar a minha Bíblia aqui e abrir a Bíblia aqui e mostrar para você que talvez isso é uma emoção? Não, se o pastor abrir a Bíblia e me convencer, eu fico, porque eu amo a igreja. Eu não tenho problema com a igreja. É só mostrar na Bíblia para mim. Aí que foi o problema, pastor. Abri lá no texto, isso daqui. Pastor. O que o pastor quer ouvir? O pastor quer ouvir o que a igreja prega, os dogmas da igreja, o que a Bíblia fala. E começou, vai daqui, vai de um texto, vai do outro. Enfim, fiquei 2 horas lá, para encurtar o assunto. 2 horas lá. Eu falei assim, pastor, infelizmente, o que o senhor apresentou para mim não valeu nada. O senhor não me convenceu em nada. Pastor, mas tem uma coisa que pode acontecer para eu voltar aqui, porque eu já tomei a decisão que eu vou embora. E ele falou assim, mas qual? O que pode acontecer para você ficar aqui, para você voltar? Lá em João capítulo 14, verso 26, diz assim que quando vier o Auxiliador, o Espírito Santo, ele vai ensinar você todas as coisas e vai fazer você lembrar do que você estudou. Se você for em João 16, 13, né? Fala que quando vier o Espírito Santo, ele vai te guiar toda a verdade. Ou seja, os 39 do Velho Testamento e o 27 do Novo Testamento. Então, pastor, se o Espírito Santo me convencer disso, dessa que é uma luz, uma emoção, eu volto. Mas como ele não erra, pastor, eu só quero te dar um abraço. Talvez meu último abraço, né? Foi uma cena até... Dá um abraço, pastor. Abracei o meu pastor. E hoje já faz 2 anos e pouco que eu estou na igreja, não fui batizado ainda, né? Talvez quando vocês vierem essa gravação, talvez eu tenha até sido batizado já, né? Então, isso foi a história que aconteceu. Por isso que eu conheci depois a Igreja Adventista e estou até hoje, pastor. Cláudio, você quando teve essa conversa com o pastor, que ele não pôde explicar algumas crenças que eles pregavam, você já havia tido contato com a Bíblia, já havia estudado sobre o sábado e você tinha um comércio. Com certeza. Como é que você agora conciliou a verdade do sábado com a sua vida profissional? Pastor, foi uma coisa, olha, difícil. Quantas lágrimas, pastor? Quantas lágrimas? Às vezes eu orando ali, chorando, esse tamanho de homem, chorando. Deixa eu mostrar aqui algumas fotos, pessoal. Aqui está o armazém, né? Isso aqui é que eu comecei, né? Que armazém. O que me chamou a atenção foi que você já usa o seu negócio para pregar o evangelho. Você não abre ao sábado, o que já é um testemunho. Tá aí com alguns produtos da Superbom, né? A merchandising aí, a propaganda. É verdade. E aqui, deixa eu chamar a atenção para isso aqui, né? Você colocou lá João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aqui o horário de funcionamento de domingo a sexta, e aí você não abre mais ao sábado. Não abre mais ao sábado. Eu decidi, inclusive, tem aí, até a minha balança ela prega. Até a minha balança ela prega, até o selo tem uma mensagem, né? E não é fácil. Inclusive, pastor,
Olha como é a luta. Irmãos, você que está me assistindo, que vai assistir aí. Eu abri isso aí num domingo, foi dia 5. E eu precisava vender, irmão, eu preciso vender, que a situação não é fácil, né? Irmãos, o primeiro freguês que entrou lá nesse armazém, ele falou assim, grandão, me chama de grandão, grandão, que bom que você abriu um mercadinho, um armazém aqui, nós estávamos precisando, porque olha, aos domingos aí não tem nada, fecha tudo, né? Mas que muito bom que você abriu. Escuta, aonde que está o teu café? Café, irmão? Não tenho. Oh, mas não tem um café? Não tem, meu irmão. Foi embora. Aí chegando o outro assim, onde que está a bebida? O cigarro? Não tem, irmão, não trabalho. E eu precisando vender, pastor. Aí de repente, começou a entrar mais gente, foi ali no açougue, tem um açouguinho ali, né? Querido, cadê a panceta? O carne para churrasco, né? Carne de porco, né? O torresmo, a costelinha de porco defumada, né? O bacon. Falei, meu bem, eu não tenho, bem, eu não trabalho, querido. Há dificuldade, né? Mas enfim, irmão, é princípio. É princípio. Hoje, irmão, eu vivo pela fé. Hebreus 10, 38 diz que o justo vai viver pela fé. Hebreus 11, 6 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, não tem jeito. Não tem jeito, irmão. O texto diz, é impossível, irmão, não tem jeito, não tem como. E hoje, pastor, eu vivo pela fé, literalmente. Irmãos, eu não quero aqui a gente fazer um falso evangelho, né? A nossa irmã Ellen White, ela diz assim, pô, para o povo de Deus, o que está prometido por fim, certeza, é o pão e a água. Ela está falando de suprir as nossas necessidades. É difícil, irmão. Mas tem um verso na Bíblia que eu queria deixar para vocês, para a gente poder fechar isso aqui. Está lá em Apocalipse capítulo 2, o versinho do versículo 10. Ele diz assim, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja firme, que Deus abençoe a cada um de vocês, né? E junto, rumo a Canaã celestial. Obrigado. Cláudio, muito obrigado por sua presença conosco aqui, ao pessoal também que nos assiste em casa. E ao longo dessas semanas temos visto como que Deus tem o poder de transformar vidas e o Espírito Santo tem trabalhado com os seus filhos. E as pessoas estão chegando ao conhecimento da verdade como o Cláudio chegou. E então ele está buscando agora a razão de sua fé. Ele também deixou transparecer para nós de que a vida cristã não é fácil. Os obstáculos estão aí. Mas Deus vai nos suster em cada momento. E é isso que nós precisamos, Amém. Confiar em Deus a cada dia, porque aquele que começou boa obra, diz Paulo em Filipenses 1,6, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Então que Deus o abençoe, viu, Cláudio, e a todos Amém. nós. E vamos fazer uma oração pedindo que Deus continue a nos guiar, nos proteger e nos preparar para aquele glorioso dia em que Amém. Jesus voltará. Amém. Bondoso Deus e Pai, obrigado pelo lindo testemunho que o Cláudio trouxe para nós nesta hora e por sabermos de que o Senhor está dirigindo nossas vidas. Amém. Que nós possamos sempre confiar na Tua direção e que o Senhor possa fazer-nos ver de que as coisas que temos nesse mundo a enfrentar não se comparam ao peso de glória que nos aguarda na eternidade. Amém. Que nós possamos tomar decisões ao Teu lado, fazer escolhas certas e que o Senhor, a cada instante, trabalhe em nossa vida, nos preparando para a Tua volta. Amém. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. No próximo sábado, Pastor, e o que leva vocês a acreditarem que Ellen foi uma pessoa, eu creio assim, abençoada? Uma profetisa, como nós Isso, queremos. ela foi abençoada porque muitas pessoas hoje que procuram a palavra de Deus gostariam
de ter, como ela, sonhos, algumas coisas. Então, e o que leva vocês a crerem que ela foi uma escolhida de Deus?